Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Academia Dynamics. Eu sou o Rodrigo Reis e hoje eu vou falar sobre a estrutura do Dynamics 365 Marketing. Mas antes, peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e compartilhe. Aqui deixaremos a nossa descrição, nosso canal do Telegram, nosso WhatsApp, o LinkedIn, nosso e-mail de contato, ou seja, existem diversas maneiras de falar conosco, tá? Nosso canal é interessante porque falaremos sobre Dynamics, Dynamics F&O, Power Apps, customizações. Então, qualquer dúvida, precisar de mentoria, precisar de ajuda, ou então quer recomendar um conteúdo para a gente falar aqui no nosso canal, por favor, fique à vontade, entre em contato conosco e teremos prazer aí de ajudar. Bem, sem mais delongas, a ideia aqui desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre a estrutura do Dynamics 365 Marketing. Quais são as tabelas que fazem parte? Por que eu tenho que trabalhar com o Dynamics 365 Marketing? Como é que eu posso trabalhar a partir de um cliente potencial? Quais são as divisões do Dynamics 365 Marketing? E também, lógico, tem a parte as limitações dessa aplicação, como é que eu vejo o licenciamento, quais são os modelos que eu posso trabalhar. Lembrando que é apenas um vídeo de introdução, tá? Vamos postar mais vídeos com maiores detalhes depois. Futuramente lançaremos um curso em cima de marketing, sales, customer service, tudo F&O, tudo que for relacionado à família Dynamics. Então, peço que, novamente, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe, curta e, precisar, estaremos disponíveis aí para ajudar da melhor maneira possível. Então vamos lá, gente. Pensando aqui na nossa estrutura do Dynamics 365 Marketing. Estamos falando de uma aplicação que serve para você ter um relacionamento com seu cliente e colocar alguns critérios garantindo uma melhor qualidade, tanto para você saber quem é seu cliente potencial, uma melhor maneira de abordar o seu cliente potencial e também os clientes que fazem parte da sua estrutura, trabalhando com modelos de filtros, de informações, é um diferencial que temos aqui no marketing, que ele é dividido em estágios. Por exemplo, eu tenho a parte que eu vou contratar o meu cliente potencial a partir de um interesse dele, a partir de uma situação de qual região ele pertence, então qual o segmento da empresa dele. Eu vou ter a possibilidade de trabalhar com meus clientes pensando em eventos. Imagina eu ter eventos, eu tenho um webinar que eu posso colocar trabalhando dentro da minha estrutura no marketing, casando até com Teams, dependendo da necessidade. E também tem uma parte bem interessante, que é a nossa análise de real time. Tem uma extensão que eu posso trabalhar com Customer Voice, pensando em feedback, pós um evento também. Então, o aplicativo de marketing, de maneira bem resumida, ele é muito completo, ele tem vários benefícios que traz aí muitas possibilidades para você tratar o seu cliente potencial, deixando uma maneira bem redonda, digamos assim, no qual você consegue interações diferenciadas, tratar o seu cliente, consegue ter um histórico, tem visualizações de sites e tudo mais. Lógico, é apenas uma introdução, mas vamos navegar um pouquinho para a gente entender tudo isso que eu estou falando para vocês de uma maneira bem simplória e, logicamente, bem informativa. Vamos lá. Minha tela já está exibindo, tá? Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho um cadastro de um cliente potencial. O cliente potencial, ele é um cadastro frio, tá? Digamos assim, é alguém que eu posso fazer uma carga de dados, posso importar diversos clientes potenciais ou apenas um, posso criar de uma maneira manual, tá? Posso simplesmente receber esse cliente potencial através do LinkedIn, por exemplo. Então, existem canais distintos que eu posso trabalhar aqui dentro do meu aplicativo de marketing. O interessante dele é que eu tenho aqui um cadastro, eu tenho diversas informações em tela, eu tenho a possibilidade de ter a linha do tempo, que é um recurso bem interessante, a nossa timeline, que eu posso trabalhar em diversas tabelas com a linha do tempo. O que é a linha do tempo? Toda e qualquer interação que você tem com o seu cliente, uma troca de e-mail, um telefonema que você fez ao seu cliente, um compromisso no qual você tenha, é registrado na linha do tempo. O cliente potencial, ele é bem legal que na hora que você trabalha com esse conceito das interações, registrando tudo na timeline, quando você qualifica esse cliente potencial, essas informações vão para a oportunidade, são replicadas para a conta e o contato também. Mas não é um foco de qualificação que isso é vendas. Mas pensando aqui no nosso marketing, basicamente eu estou falando que eu posso ter aqui o controle, né, os sites, aqui está vazio, apenas um cenário de demonstração, mas quais são as interações de e-mail que eu tive com ele, quantos e-mails que foram abertos desse cliente potencial, quais são os formulários
quantos formulários aí que ele preencheu, que ele participou, mensagens de textos é possível enviar a partir aqui do nosso marketing, push de notificação, canais customizados. Então, eu consigo ter uma visão geral do meu cliente. Poxa, será que realmente ele está tendo interação com a minha empresa? Será que realmente faz sentido esse tipo de cliente para o meu negócio? Outro ponto importante, que você consegue ter o controle aí de pontuação desse cliente. Você consegue configurar aí modelos de pontuação. E esses modelos de pontuações, eles são interessantes porque se eu falar o seguinte, olha, para clientes que são aqui da região de São Paulo, eu quero dar uns, pelo menos 10 pontos. Para clientes que são da segmentação de indústria, sei lá, eu quero dar mais 20 pontos. E assim por diante. A partir disso, você consegue ter uma visão de quem são os seus clientes e, a partir dessa visão de quais são os seus clientes, uma pontuação. E para que você pode usar essa pontuação de cliente potencial? É que você começa a trabalhar com um conceito mais avançado, você vai criar uma segmentação. Essa segmentação, vou falar o seguinte, olha, quero clientes que estejam apenas com 60 pontos, ou acima de 60 pontos. Eu quero clientes que tenham aí que são apenas da região de São Paulo e que tenha pelo menos aí 70 pontos, tá? Isso quer dizer o seguinte, tá, gente? Na hora que eu vou trabalhar com uma segmentação, eu posso simplesmente fazer um filtro de quais clientes que eu quero atingir. E essa segmentação, futuramente, ela é utilizada nas nossas jornadas. O que são as nossas jornadas de cliente? Imagine o cenário que eu quero um fluxo que, assim, olha, passando-se um dia, eu quero que seja enviado um e-mail para o cliente com um texto padrão, com todos os detalhes, sobre um evento no qual eu quero que ele participe. Ou simplesmente eu quero enviar um e-mail para um cliente avisando aí que, se caso ele tiver interesse, ele preenche o formulário, alguém de vendas vai entrar em contato. Tá? Então, eu posso montar um fluxo que basicamente é uma jornada que ela vai ter ações, tá? O legal dessa jornada é que você vai montando exatamente como você quer que aconteça. Eu quero que envie um e-mail, eu quero que use um formulário no qual eu posso construir, eu quero trabalhar com o conceito de uma página de marketing. E o legal é que tudo isso é dentro de uma única aplicação. Você consegue montar um formulário, você consegue colocar quais são as informações que o seu cliente tem que preencher. Um ponto interessante quando a gente fala de formulário é que esse formulário ele pode ser tanto adicionado diretamente na sua página externa, ou então você pode montar uma landing page diretamente no seu aplicativo de marketing. E o legal dele é que ele aceita hein, a configuração de domínio. Se você tem um domínio lá, por exemplo, academiadynamics.com.br, você pode configurar diretamente na sua landing page também. Lógico, colocando lá marketing.academiadynamics.com.br, ele vai exibir as informações relacionadas aí à sua montagem, tá? O legal é que também nesse formulário, ou então na nossa própria página também, a gente tem um controle de insight. Vale ressaltar também que nossa jornada também tem esse controle de sites, tá? Lógico, gente, eu estou navegando, mostrando algumas coisas para vocês, mas é um cenário de teste, tá? Esse ambiente aqui é um trial, tá? Só para mostrar que existe essa possibilidade de acompanhamento. Nas próximas, a gente vai deixar alguns cenários já montados aqui para a gente poder explanar. Olha como funciona na prática, olha isso daqui, olha que interessante. Então, isso vai ser bem interessante também, que a gente vai aumentar aqui o nosso conhecimento técnico aqui no canal, ou seja, trazer mais conteúdos aí mostrando a realidade do dia a dia, aí, pensando aí na nossa aplicação, nas nossas aplicações. Bem, lógico, tá? Então, pensando aqui no básico, eu tenho um cliente potencial, posso trabalhar com pontuação desse cliente potencial, posso criar segmentações. A partir dessas segmentações, eu posso criar jornadas do meu cliente. A partir dessas jornadas, eu posso colocar aí formulários, posso colocar páginas que fazem parte do cadastro, ou seja, cada vez mais fazendo o nosso processo de marketing crescer, tá? Bem, eu tenho uma divisão bem interessante aqui em marketing, que é a parte de eventos. Essa parte de eventos, imagina assim, eu posso ter um controle do lugar que eu vou alocar, exatamente para poder marcar um evento para o meu cliente, para os meus clientes finais. Eu posso ter simplesmente o controle de webinar, casar isso com uma reunião do Teams, uma reunião gigante mesmo, com convite. Você pode fazer o controle de quem participou da sua reunião. Você pode criar aí páginas e formulários para as pessoas se cadastrarem. Você ter o controle de quem vai ter interesse de participar da sua Meet. Tá? Você pode fazer o controle de quem são os palestrantes. Você pode fazer o controle
de horário de entrada e saída, e até de cada contato também. Então, estamos falando aí de uma aplicação que ela tem um recurso muito interessante, tanto para a gestão do seu cliente potencial, a partir do momento de uma qualificação, ela tem a possibilidade, aí, qualificação antes da sua qualificação, tratativa desse cliente potencial, tratando em estágios diferenciados, e também você tem a possibilidade bem interessante de trabalhar com eventos. Esses eventos são legais, são bem assim, digamos, bem robustos, tá? Porque você consegue controlar uma agenda a partir dele, consegue colocar o website relacionado ao seu evento, o registro de inscrição nesse evento, se tem passe ou não, qual que é a sala, o que está reservado. Então, estamos falando de uma aplicação muito poderosa. Além disso, tá? Se você vai montar uma página, se você vai montar aí uma biblioteca de informações, melhor, vai montar um, se você vai montar aí um form, você pode importar imagens, tá? Você tem a possibilidade de colocar conteúdos, tá? Repare que eu dei uma carga aqui bem simples de algumas imagens, exatamente só para representar aqui. E você pode trabalhar com o conceito de tag. Eu posso colocar tags, eu quero achar a imagem logo, por exemplo. E aqui eu posso cadastrar todas as imagens que fazem parte aí da estrutura e, lógico, colocando um nome aqui de referência, tá? Bem, a gente tem a divisão aqui de áreas, eu tenho a parte de real time, isso aqui é bem legal, eu tenho a parte de analytics, né, onde eu posso ver como é que está andando aí meus clientes dentro da base, se está fazendo sentido em toda a divisão de segmentação, né, tudo isso aqui, pensando aqui numa estrutura melhor. Eu consigo ter um acompanhamento das jornadas de uma maneira real time do que está acontecendo em relação ao meu cliente. Eu tenho uma parte analytics bem interessante, bem avançada. Lógico que aqui é apenas um exemplo aqui das informações, mas eu consigo ver o andamento aí da minha jornada, a interação do meu cliente, qual que era a meta, né? Eu consigo ver um histórico, se caso está dando certo ou não, tá? Então, assim, lógico, pessoal, é apenas um vídeo de introdução do potencial do marketing, do que ele pode fazer. Ele é bem interessante. Vamos colocar mais vídeos relacionados a esses assuntos, mas eu espero que a pequena introdução tenha trazido aí uma visão geral do potencial da ferramenta. Novamente, peço que se inscrevam no canal, dê um like no vídeo, compartilhem e aguardamos vocês aí nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.